Vamos em frente, com o quarto mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Chegamos, enfim, ao maior dos 10 mandamentos, o mais extenso, e creio eu com toda razão, porque nós gastamos a maior parte do nosso tempo, dos nossos recursos, das nossas energias, da nossa própria vida, trabalhando e descansando. E diga-se a verdade, trabalho e descanso são um assunto altamente espiritual. Tanto que Deus dedicou o maior dos 10 mandamentos, e um deles exclusivamente para o assunto, nos mostrando que Ele tem todo o interesse no nosso trabalho e descanso, pois Ele os criou para o nosso bem e para o seu louvor. Então, o que Deus espera do nosso trabalho e do nosso descanso? Vejamos o que diz o mandamento. Ele começa com um princípio muito simples, no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Deus dividiu a semana assim, para que nós tirássemos um dia em cada 7, para lembrarmos desta instituição, a instituição do sábado, o sétimo dia, para santificá-lo, ou seja, separá-lo de uma maneira intencional, lembrando do que Deus fez na criação, criando o mundo em 6 dias e descansando no sétimo. Ele assim ordenou para o nosso bem e para a sua glória. Ele pediu que nós lembrássemos deste dia de uma maneira especial e observássemos também de uma maneira dedicada e intencional. Mas como fazê-lo? Ele nos diz nos versículos 9 e 10. Primeiro, trabalhando 6 dias e nele fazendo todo o nosso trabalho. O mandamento é famoso é conhecido, ele é famoso por ser o mandamento sobre o sábado. Mas aqui é um mandamento sobre trabalho. Trabalharás 6 dias. Trabalho é bênção, é dádiva do Senhor. Foi criado por Deus já no jardim, quando Deus plantou o primeiro casal ali para cuidar do jardim e trabalhá-lo, cultivá-lo para o louvor da sua glória. Sim, o trabalho sofreu com os efeitos da queda, com a maldição, uma bênção mista agora. Do suor da nossa testa colhemos o pão da terra. Mas ainda assim, é uma instituição abençoada pelo Senhor, a qual devemos nos dedicar 6 dias na semana. Porém, no sétimo dia, devemos descansar, diz o Senhor. Não devemos fazer trabalho algum, nem nós, nem nossos filhos ou filhas, nem servos ou servas, nem mesmo os animais do campo. Deus está mostrando que este deve ser um dia em que nos separamos dos nossos afazeres cotidianos, o nosso trabalho normal, nós e os nossos filhos, seja do trabalho, seja do estudo, para juntos termos comunhão uns com os outros, para juntos nos alegrarmos nos feitos do nosso trabalho e entregarmos isso ao Senhor, que é dono do nosso trabalho e do nosso descanso. O princípio é claro, os desdobramentos dele também, mas Deus nos dá aqui a razão principal para isso, no versículo 11. E não são razões meramente práticas, ou seja, que todo mundo tem que descansar um pouquinho, ou que é bom ter tempo só para a família. Isso também. Mas Deus nos dá aqui razões teológicas para o dia do descanso. Ele disse, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. A razão teológica por trás do sábado é que Deus respeita um padrão de trabalho e descanso. Ele trabalhou 6 e descansou 1. Não que ele tivesse chegado cansado no sétimo dia, mas que no sétimo dia ele repousou do seu trabalho, contemplou as obras das suas mãos e viu que tudo era muito bom. Nós também devemos fazê-lo para contemplar as obras das mãos do Senhor. Ele fez tudo para a glória dele. E se ele não trabalhasse, nós não poderíamos trabalhar. Se ele não sustentasse o nosso trabalho e não providenciasse com as nossas necessidades, nenhum de nós poderia sequer trabalhar ou descansar. E nós fomos feitos à imagem e semelhança deste Deus. E devemos espelhar o seu padrão de trabalho e descanso, trabalhando 6
e descansando um. O livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, traz o mandamento, o quarto mandamento, de uma maneira muito semelhante, mas com uma razão diferente dessa que encontramos em Êxodo 20:11 e que complementa aqui o mandamento. Lá vemos palavras muito semelhantes, mas a razão final em Deuteronômio 5:15 para o mandamento do sábado é que naquele dia o povo se lembraria que Deus o livrou da escravidão do Egito. Lembre-se, lugar de trabalho escravo, de trabalho opressor, onde o povo de Israel trabalhava 7 dias sem direito a nenhum descanso. Deus estava lembrando aquele povo: olha, eu tirei vocês daquele trabalho forçado, daquela escravidão, para que vocês pudessem trabalhar sim para mim, 6 dias, e descansar um. Seria uma lembrança não só de que Deus é o Senhor da criação, mas de que Deus era o Senhor da redenção daquele povo, da sua salvação. Tanto que o sábado, junto com a circuncisão, trazia consigo no Antigo Testamento esse sinal do favor de Deus sobre a nação. Era um emblema do seu pertencimento único ao Senhor e deveria ser lembrado como tal, como um dia de culto e descanso, agradecendo a Deus pelo seu poder na criação e na salvação do povo. Mas há mais uma razão aqui que não encontramos nem em Êxodo 20 e nem em Deuteronômio 5. Só vemos, na verdade, no Novo Testamento, quando Jesus disse ser o Senhor do sábado, lá em Mateus 12:18, e quando ele convidou as pessoas a virem a ele, cansadas e sobrecarregadas, para encontrarem nele o seu descanso. Ora, aquele descanso do sábado, no Antigo Testamento, apontava para um descanso melhor, maior, um descanso vindouro, que só Jesus Cristo poderia providenciar, o descanso do fardo do pecado, das nossas más obras, um descanso que só ele poderia adquirir por meio da sua morte e ressurreição. Deus plantou este dia aqui, o dia de sábado, para que o povo de Israel já esperasse com fé no descanso vindouro. Um descanso que não dependia nem da terra e nem da libertação da escravidão, mas da libertação dos seus pecados. E foi por isso, disse o salmista lá no Salmo 95, que o povo não entrou no descanso do Senhor. Eles não confiaram no Senhor, não ouviram a voz do Senhor. Então, veja quantas razões a palavra de Deus nos dá no Antigo e no Novo Testamento para este dia. É um dia em que descansamos do nosso trabalho para lembrar que Deus é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da nossa redenção e do nosso descanso perfeito em Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas afinal de contas, esse mandamento ainda se aplica a nós hoje? Isso é algo que tem gerado muita controvérsia entre os intérpretes da Bíblia, porque, diferente dos outros 9 mandamentos, esse é o único que não é explicitamente repetido no Novo Testamento. E por isso alguns colocam o quarto mandamento sobre o sábado não como parte dos 10 mandamentos, mas como parte de um outro conjunto de leis. Isso porque na divisão das leis do Antigo Testamento é comum dividi-las entre a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Muitos acham que a lei civil, que é aquela que regulamentava, né, a sociedade de Israel, ela expirou com o nascimento, com a vinda de Jesus e a formação da igreja. Deus não mais rege a igreja como regia a nação de Israel, como uma teocracia. Isso é verdade, a lei civil expirou. E a lei cerimonial, que regia todos os sacrifícios, o culto de Israel a Deus? Bem, essa foi cumprida em Jesus. E todos aqueles sacrifícios apontavam para o seu sacrifício perfeito na cruz. Ela também já passou. Mas a lei moral não. A lei moral, resumida nos 10 mandamentos, expressa os princípios eternos de Deus, válidos tanto para o povo de Israel no Antigo Testamento, como para a igreja no Novo Testamento. E aí vem a pergunta: o mandamento do sábado pertence à lei moral ou à lei cerimonial e civil? Bem, há aspectos da lei do sábado que pertencem à lei civil de Israel. Porque se alguém não guardasse o sábado em Israel, no Antigo Testamento, deveria ser punido com morte, severamente, pelas autoridades da nação. E cremos que isso já se expirou. Mas também havia uma parte cerimonial que estava vinculada a este mandamento. Era um dia de culto, de descanso, de consagração ao Senhor, seguindo todos os ritos daquele povo. Bem, essa parte cerimonial também já foi cumprida em Jesus. Mas, já que o mandamento está aqui entre os outros 10, como parte da lei moral, cremos que há um princípio eterno aqui, um princípio pautado na própria criação, que dá
ao dia de descanso um caráter igualmente eterno. E nós veremos por quê com as ilustrações da Bíblia. Basta lembrar, por exemplo, que no livro de Neemias, quando aquele governador estava reconstruindo a cidade de Jerusalém, após ter reconstruído os muros, o povo ter se reconsagrado ao Senhor, inclusive no que dizia respeito ao sábado, no capítulo 13, no fim do livro, Neemias mostra como o povo começou a relaxar no que dizia respeito ao sábado, fazendo comércio com os povos vizinhos naquele dia que deveria ser de descanso. O que acontece quando o povo de Deus não guarda o dia de descanso? Para poder ganhar mais, lucrar mais, se realizar mais, ele se confunde com os outros povos. Ele compromete o seu culto a Deus, se corrompe. E por isso, Neemias chamou o povo de volta à obediência ao sábado, o dia de descanso. Então já temos um primeiro perigo de não obedecer esse mandamento, é o perigo do conformismo, da acomodação com o mundo. E cada vez mais o mundo nos pressiona para abrir mão desse dia de descanso, trabalhando um pouco mais, estudando um pouco mais, comprometendo o nosso culto a Deus. Esse é um perigo, um extremo. Mas há outro, que é o extremo oposto do legalismo. Jesus nos advertiu sobre isso. Ele repreendeu os fariseus por fazerem do sábado uma algema, uma prisão, e não um jardim de descanso, fazendo com que o homem vivesse em função do sábado e não o sábado para o homem. Jesus condenou esse tipo de legalismo, Paulo também, lá em Romanos 14, versículos 5 a 6, e em Colossenses 2, 16 a 17, condenando aqueles que tratavam um dia como sendo mais sagrado que o outro. Cremos que Jesus e Paulo estavam condenando os excessos legalistas do sábado, mas não desprezando o sábado por inteiro, que nos leva a um outro perigo, de fazer do dia meramente algo simbólico. Muitos tratam o sábado como algo simbólico. Ah, sim, é uma boa ideia. É bom ter um dia de descanso, é bom ter um dia de culto, né? Mas cremos nós que o mandamento sobre o sábado tem elementos da lei civil e cerimonial que já passaram, mas é um componente moral e eterno que faz com que este mandamento ainda seja obedecido e guardado hoje. Isso porque Jesus guardou o sábado. Ele fez esse dia um dia de descanso e de culto ao Senhor e de serviço a outros, curando no sábado, curando enfermos no próprio sábado. Mas aí vem a pergunta, por que domingo e não sábado? Qual é a diferença entre um e o outro? A verdade é que nós não guardamos o sábado judaico, nós guardamos sim o sábado cristão, o domingo. E por quê? Porque domingo, que vem do latim dominus, que quer dizer dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, é o dia em que Jesus ressuscitou, em que ele completou a obra que o Pai lhe deu para fazer, a fim de que por meio da sua morte e ressurreição nós tivéssemos descanso dos nossos pecados, nós tivéssemos vida nova. E é no domingo, no primeiro dia de cada nova semana, que nós nos relembramos do que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Ele veio nos trazer salvação, redenção, vida nova. E eu pergunto, se Israel precisava de um dia a cada semana para poder se lembrar e celebrar e comemorar os feitos de Deus na criação e na sua redenção, a igreja hoje precisa de menos que isso? Nós somos menos carentes de um dia a cada semana para lembrar do que Cristo fez por nós e de lembrarmos e marcarmos o nosso ritmo de trabalho e de descanso com um dia de gratidão, de descanso e de submissão a Deus, de culto a Ele, agradecendo por todos os seus benefícios em Jesus Cristo? Eu creio que nós precisamos tanto de um dia de descanso, o dia do domingo, quanto os israelitas precisavam do sábado, no final da sua semana. Então, como nós podemos aplicar isso aos nossos dias? Bem, primeiro, já vimos que não podemos descambar para um legalismo, tentando criar uma série de regras para o que pode ou não pode ser feito no dia do Senhor. Lembremos-nos que Paulo também condenou isso, né? O fazer divisão entre dias, né? E inventarmos regras aqui para, de alguma forma, alcançarmos méritos aos olhos do Senhor. Não, ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos, seja guardando um dia religioso, frequentando uma missa, ou um culto por semana, ou pela sua própria ética de trabalho, descanso, pelas suas próprias obras. Não, ninguém será salvo assim. Somos salvos somente pelas obras de Jesus Cristo, em que encontramos descanso, repouso para a nossa alma. É nele que encontramos perdão
dos nossos pecados, é somente confiando nele que seremos aceitos pelo Pai. Temos que ter cuidado para não voltar para um antigo legalismo pautado no sábado. Porém, também não podemos ir para o outro oposto, que é o de conformismo com o mundo. E é isso que está prejudicando mais a igreja hoje. Estamos deixando que o mundo nos atropele, tome conta da nossa semana, da nossa agenda, para que todos os dias sejam iguais e trabalhemos e estudemos 7 dias na semana. Acontece que, historicamente, igrejas e cristãos que abandonam o dia de descanso, dia de domingo, esfriam na fé e morrem. Quanto mais a igreja e os cristãos honram este dia, mais crescem e amadurecem na fé. Deus estabeleceu um padrão para a nossa semana. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Este é o padrão que devemos honrar. Então vigiemos para não cair para o legalismo, mas tampouco que caiamos no erro do conformismo com este mundo. Fazendo o quê? Trabalhando 6 dias. 6 dias honestos de trabalho, fazendo todo o nosso trabalho nele. Não importa o trabalho, estudando, trabalhando, seja como dono de casa, seja como aposentado, não importa. 6 dias faremos o nosso trabalho e no 7º descansaremos, para termos comunhão com a nossa família, para termos comunhão com a nossa igreja, cultuando a Deus, louvando, proclamando a palavra, estudando a palavra de Deus, fortalecendo a nossa comunhão como cristãos, consagrando as nossas vidas ao Senhor novamente por meio da celebração do batismo, da Santa Ceia e servindo uns aos outros como Cristo nos serviu no sábado, ajudando quem precisar ser ajudado na nossa família, na nossa igreja, na nossa vizinhança, para que nesse padrão de vida, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso, de culto e de serviço, um dia exclusivo só para isso, nós possamos honrar e glorificar o Senhor, fazendo o que as Escrituras nos mandam fazer, seja trabalhando, seja descansando, seja cultuando ou servindo. Em tudo o que fizermos, façamo-lo para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.